Deus falou, Lucas 15, que Deus precisa falar com pessoas na noite do domingo. Amém, irmãos? É um texto que você já conhece de cor. Só que eu aprendi que Deus ele dá revelação diferente para cada pessoa, né? Então, eu quero estar meditando essa palavra juntamente com os irmãos. Versículo 1, irmãos, o texto é muito grande. Quero focar mais na história do filho pródigo. Só que é muito grande a leitura, então eu quero poupar o tempo. E o texto chave nessa noite está no versículo 1, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola. Aqui na Bíblia está no singular, irmãos, mas eu quero falar no plural essa parte aqui. E ele lhes propôs umas parábolas. Amém? Vamos repetindo 3 isso aqui? Vai. 1, 2, 3. E ele... Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu queria pedir à igreja nesse momento para focar na palavra. Esquece os problemas lá fora e fique focado somente no trono de Deus. Amém, queridos? Queridos, todos nós sabemos que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Quantos anos, igreja? E teve um ministério de 3 anos e meio apenas. Um grande escritor disse que um homem em toda a sua vida de ministério jamais irá chegar nos pés de Jesus, que teve apenas 3 anos e meio de ministério. Eu, quando li essa frase, esse texto, eu tive um pouco de dúvida, até porque Jesus falou que nós faríamos coisas muito maiores do que ele realizou. Só que quando eu comecei a ler com uma outra visão os evangelhos, eu percebi que de fato Jesus fez coisas extraordinárias durante 3 anos e meio apenas de ministério, irmãos. Porque Jesus ele fez o mundo virar de cabeça para baixo. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós iremos observar que Jesus ele tinha um ministério itinerante. Jesus não ficava focado somente dentro de sinagogas. Por mais que Jesus pregasse em algumas sinagogas, Jesus ele tinha uma prioridade, que era pregar fora de 4 paredes. Porque Jesus sabia que fora de 4 paredes existiam pessoas que necessitavam mais do que aquelas que estavam dentro das sinagogas. Para quem não sabe, sinagoga era um lugar onde os fariseus e escribas se reuniam para falar acerca da lei. E pensa no povo que era cheio de conhecimento, eram os fariseus e escribas, irmãos. A palavra fariseu vem da etimologia separado ou consagrado. Pensa no povo que tinha uma intelectualidade elevada. E por causa disso, eles eram respeitados por onde eles passavam. Só que os fariseus eram pessoas hipócritas. E que por muitas vezes Jesus teve que repreender esse tipo de gente. Porque nas praças públicas, eles pregavam com muita maestria. Só que quando entravam nas casas das viúvas, eles bagunçavam com tudo e para tentar se redimir, fazia longas orações em praças públicas. Uma certa feita, Jesus ele olhou para os seus discípulos e para a multidão e falou assim: acautelai-vos dos fariseus e escribas, homens que andam bem ataviados por fora, com linho puro, porém por dentro deles são como sepulcros caiados, ou seja, vivos por fora, mortos por dentro. Então, por mais que Jesus pregasse nas sinagogas, Jesus preferia viver o verdadeiro significado da palavra igreja,
A palavra igreja é uma palavra grega que significa levados ou tirados para fora, eclésia ou eclesia, né? Então Jesus saía de 4 paredes para pregar fora, porque fora tinha uma mulher que estava há 12 anos padecendo de um fluxo, porque fora tinha um cego chamado Bartimeu, porque fora tinha uma mulher que estava há 18 anos andando corcunda, porque fora estava lá Zaqueu em cima de uma árvore para tentar ver Jesus, porque fora estavam pessoas impossibilitadas de ser alguém na vida, e é por isso que Jesus preferia pregar fora. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E é por isso que hoje, nessa noite, nesse culto, irmãos, eu quero te dizer algo: ninguém é melhor do que alguém aqui. Todos nós estamos no mesmo patamar, irmãos. Por mais que uns pregam, por mais que uns cantam, por mais que uns evangelizam, e por mais que uns só ficam na cadeira sentado, todos nós somos semelhantes diante de Deus. E Jesus pregava fora porque Jesus sabia muito bem que a maior dificuldade dele seria pregar para pessoas que tinham conhecimento acerca da lei. E é por isso que Jesus foi muito criticado e perseguido por esses fariseus, porque por onde Jesus passava tinha uma grande multidão, só que também estava o grupinho dos fariseus. O que eu acho interessante é que por muitas vezes os fariseus tentavam pegar Jesus, tentavam pregar, ou melhor, prender Jesus, só que Jesus era tão sábio que entendia o pensamento deles. E agora Jesus, com seu ministério itinerante, que pregava em diversas cidades, diversas províncias, Jesus está em um determinado local. E Lucas vai deixar bem detalhado que Jesus estava sentado com os publicanos e os pecadores. A versão King James atualizada vai mais além. Ela fala: ele estava sentado com pessoas de má fama. E quando os religiosos da época viram aquilo, eles criticaram Jesus. Perceba, a Bíblia diz que os publicanos e os pecadores e pessoas de má fama estavam ali para ouvir o que Jesus pregava. E aqueles que se intitulavam embaixadores de Deus na terra, eles foram para criticá-los. Quando Jesus observou toda aquela situação, Jesus parou de pregar o que estava pregando e mudou o seu sermão. E ele começou contando 3 parábolas. A primeira parábola foi da ovelha perdida. A segunda parábola foi da dracma perdida. E a terceira parábola foi do filho pródigo. Bem verdade que a terceira história que Jesus ele vai contar é mais profunda e mexe mais com a nossa alma. Só que eu meditando essa semana, eu percebi que as 2 primeiras histórias que Jesus narra, que é da ovelha perdida e da dracma perdida, é um preâmbulo, é uma prévia da terceira história. Porque vamos lá, a primeira história fala de uma ovelha que e o pastor foi atrás. Eu preguei sobre Salmo 23 e falei que a ovelha é o animal ingênua. Ela não sabe voltar de onde saiu, correto? Beleza. E a segunda história é de uma moeda muito valiosa que a mulher perdeu dentro de casa. E ela só vai encontrar depois que ela acende uma candeia e vai varrer a casa. E a terceira história fala do filho pródigo, que sai de casa, vai embora, e quando volta para casa, o pai recebe com muita alegria, e o irmão dele fica muito indignado por isso. O filho pródigo aqui é a ovelha que se perdeu. E o irmão do filho pródigo é a dracma que está perdida dentro de casa. Porque quando o filho pródigo vem, o irmão fica indignado. Eu moro tanto tempo com o Senhor, se eu nunca fez isso para mim. Disseste bem, tu está no meu meio, tu tem tudo o que tu quer. O teu irmão
estava morto, mas agora ressuscitou. E Jesus começa dizendo assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo pediu a parte da... Irmãos, isso aqui é algo que deixa muita dúvida na mente de alguns teólogos. E eu confesso aos irmãos que quando eu parei para meditar sobre isso aqui, me deixou muita dúvida. Eu falei: rapaz, eu acho que o tradutor da Bíblia traduziu errado. Porque não tem lógica um pai dar a sua herança para o filho mais novo, sendo que herança é algo que só pode ser distribuído para os filhos quando o dono da herança morre. Mas o pai não está morto, o pai não morreu. O que é isso? Aí Deus falou: meu filho, medita mais um pouquinho que eu quero falar profundamente contigo. Parei para meditar e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Não teve erro de tradução, apenas medite. O filho chegando para o pai pedindo a parte da herança, era porque o filho estava indignado como ele estava vivendo. Só que me deixa outra pergunta: será se o pai ele era opressor para com o filho? Não, porque o filho tinha liberdade dentro de casa. O filho tinha liberdade dentro de casa. Só que a mentalidade do filho é uma mentalidade diferente da que ele está vivendo. Porque o pai dá liberdade, só que o filho não quer liberdade, o filho quer libertinagem. E libertinagem é totalmente diferente de liberdade, irmãos. Irmão, dentro da casa do pai tem regras. E quem não quer viver debaixo de regras, vai embora. O filho pega a parte da herança, e quando o filho chega para o pai pedindo a parte da herança, é o filho dizendo assim: pai, para mim o Senhor já morreu há muito tempo. Eu quero a minha parte, eu vou embora daqui. Ó, que filho ingrato, não? A Bíblia diz que o filho pegou a parte da herança e foi para uma terra longínqua. Coloca para mim aí no telão o versículo 13, eu quero estar meditando aqui com os irmãos uma palavra expositiva. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. A minha tradução fala região longínqua, mas é o mesmo significado. Quando o filho pega a parte da herança, o filho vai embora. Só que o filho não vai embora, vamos fazer aqui uma conjectura. O filho mora no recanto, o filho quer ir embora de casa. E muitas das vezes, o filho que está insatisfeito dentro de casa, ele pega um dinheiro e vai embora para uma outra cidade, ou até mesmo na mesma cidade, né? Só que a Bíblia diz que o filho pegou a parte da herança e foi para uma terra muito longe. E quando o filho pega a parte da herança e vai para uma terra muito longe, é porque o filho sabe que o pai, sabendo onde o filho estava, o pai iria atrás do filho. Porque ninguém quer perder o filho para o mundo, irmãos. E quando eu falo para vocês que eu comparo essa história com a mesma da ovelha perdida, é porque quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás da ovelha. Porque um pai de verdade, um pastor de verdade, não quer ver de forma alguma um filho morrer. Não quer ver de forma alguma a ovelha padecer. Então o filho, sabendo do amor do pai para com ele, ele vai para uma terra muito longe, dando a impossibilidade do pai ir atrás dele.
Ah, Jesus. E a Bíblia diz que lá ele desperdiçou os seus bens vivendo de uma forma irresponsável. A minha Bíblia fala dissoluto. E eu fui estudar sobre dissoluto, eu descobri que a palavra dissoluto significa contrário aos bons costumes, devasso ou libertino, ou vivendo uma vida de libertinagem. Isso aqui só vai confirmar da minha teoria do início, que o filho estava dentro da casa do pai, só que estava insatisfeito, porque por mais que haja liberdade, existem regras. E o filho não quer mais viver debaixo de regras. O filho quer viver uma vida dissoluta, uma vida irresponsável. Descobri que a palavra dissoluto vem de aquele que vive sem pensar no amanhã. Aquele que só gasta e não projeta um futuro próspero para ele. O filho estava vivendo dessa forma, ou seja, está cheio da grana, está cheio do dinheiro, tem amigos, tem riquezas, tem mulheres, porque quando nós nos encontramos numa forma aonde nós temos para propor para alguém, esse alguém, por mais que seja falso na nossa vida, ele tenta demonstrar que é um amigo de verdade. Porque existem pessoas que só vão estar do seu lado só para te sugar. E quando elas verem que você já não tem mais nada para lhe propor, elas te desprezam e te fazem descartáveis. E talvez você está falando assim, nossa, você está pregando a minha vida hoje, pregador. Porque quando eu estava no mundão, eu tinha tudo, sabe? Minha empresa era a melhor que existia no mercado. Eu tinha carro, tinha mulheres, tinha mansões, tomava o melhor vinho, ia nos melhores restaurantes. Só que quando eu declarei falência, todo mundo que se dizia amigo se apartou. E só ficou aqueles que eu jamais imaginava ficar. Sabe quem, irmãos? A família. Porque o pai sabe do valor do filho. E o único que tem preocupação para com o filho é somente o pai dele. E eu vou chegar aqui, calma. Versículo 14. E havendo ele dissipado... Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha só. E havendo ele dissipado tudo... Houve naquela terra uma grande... Irmão, vamos lá. O filho pega a parte da herança e vai embora para uma terra muito longe. Para uma terra muito que, igreja? Muito longe. O filho está com condição boa. O que eu acho interessante é que como ele não vivia pensando na manhã, como ele não investiu no futuro, uma hora o dinheiro acabou. Porque quem não pensa no futuro acaba caindo em miséria. Quem não pensa na manhã se resulta na miséria, na pobreza. E a Bíblia diz que depois que ele gastou tudo, irmão, depois que ele gastou tudo, vírgula, houve uma grande fome naquela terra. A fome poderia vir antes dele ter gastado tudo, sim ou não? E se tivesse vindo antes, ele poderia muito bem, pastor Walter, pegar a herança, o dinheiro que ele tinha e depositado na poupança, porque ele sabe que a fome está terrível. E como a fome está terrível, ele não quer padecer necessidade. Só que olha só como Deus faz, irmãos. Primeiro ele gastou tudo, para depois Deus mandar o problema. Porque se o filho não tivesse gastado tudo, e se não houvesse a fome naquela terra, jamais o filho iria se lembrar da casa do pai. Interessante isso aqui, irmãos, porque isso aqui me lembra de um tempo atrás, quando Deus ele mandou a pandemia. E a pandemia
ela fez muitos voltarem para o lugar de onde saiu. Porque é no momento de dor que nós passamos a refletir na nossa vida. É ou não é verdade, irmãos? É no momento do aperto que nós começamos a refletir naquilo que nós estamos fazendo. Enquanto você está vivendo uma vida dissoluta e você está com saúde e que você tem amigos ao seu redor, você vive de uma forma sem pensar na manhã. A casa do pai já não é mais agradável, sabe? A casa do pai já não te dá mais tanta alegria. Eu prefiro viver uma vida bagunçada do que viver de dentro da casa do pai. Até porque na casa do pai, o pai só quer que eu ande debaixo das suas regras. Só que eu não quero viver debaixo da regra do meu pai, eu quero viver da minha forma. Eu quero viver da forma que eu acho melhor viver. Aí sabe o que acontece? Você vai viver uma vida dissoluta lá fora. Você vai para os melhores bailes. Você vai para prostituição. Vai para boate. E Deus começa a pesar a mão. Deus começa a fechar a porta. Ao ponto de você se encontrar no meio de lamaçal de pecado. Ao ponto de você se encontrar juntamente com os porcos. Ao ponto de você estar dividindo a mesa com pessoas de má índole. De pessoas que não pensam na manhã. De pessoas que não têm projeto projeto de futuro não. E Deus está dizendo, eu vou começar a apertar. Porque se eu não apertar, Ele não vai se lembrar de mim. Ele gastou tudo para depois Deus mandar o problema. E a pergunta do pregador nessa noite é: você vai esperar de fato a fome vir para você se lembrar quem você é? Ou você vai tomar uma atitude hoje? Será mesmo que Deus vai precisar te colocar no leito do hospital para você se lembrar quem você é? Ou você vai tomar uma atitude hoje? Ou será que Deus vai ter que levar um familiar seu para você lembrar quem você é? Ou você vai tomar uma atitude hoje? Deus está dizendo para você nessa noite que veio nesse culto de domingo, culto da família, olha só, que o seu lugar nunca foi lá fora, o seu lugar é aqui dentro, rapaz. Porque aqui dentro, por mais que haja regras, existe liberdade. Você não está mais preso na mão de Satanás, você tem liberdade. Você tem liberdade. Você já não é mais escravo do medo. Você lembra de quando você vivia numa vida dissoluta e você era o cavalo de Satanás, lembra? Lembra de quando o Zé Pilintra com tranca-rua e pombagira possuiu a tua vida? Porque o tranca-rua tem o poder de trancar a vida da pessoa, a vida financeira, paralisar, neutralizar a vida da pessoa. A pombagira, a sexualidade. Você vive uma vida de prostituição. E o Zé Pilintra, você sai da igreja e passa a viver uma vida no bar, fumando, se drogando, bebendo cachaça. E para piorar, Maria Mulambo vem junto. Mulambismo é quando uma pessoa está dentro de casa e a casa é toda bagunçada, você não sabe se está na cozinha ou está no banheiro. E a pessoa acha que está tudo normal. A pessoa conhece Bíblia, a pessoa sabe da presença de Jesus, mas prefere viver uma vida escravizada por Satanás. E Deus está dizendo, eu não quero que você vive numa libertinagem falsa, ou numa liberdade falsa. Eu quero que você viva dentro de casa comigo, porque dentro de casa eu tenho pão para te dar, eu tenho água para te dar. O pão para saciar a tua fome, e a água para saciar a tua sede. Até porque, querido, dentro da casa do Pai tem palavra. Lembra de quando o salmista Davi vai escrever: alegrei-me de quando me disseram vamos à casa do Senhor, lembra? O salmo de número 122 é um salmo conhecido como cântico de romagens ou cântico de degraus. E esse salmo de número 122 era um salmo que era entoado quando o povo saía de suas casas para ir para Jerusalém.
E quando o povo estava no meio do percurso, o povo começava a cantar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é por isso que também vem o Salmo de número 121, que no meio do percurso, eles olhavam para os montes, começavam a dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Baal? Não. O meu socorro vem de Astarote? Também não. O meu socorro vem de Azera? Também não. O meu socorro vem aqui de, aleluia, de Azera? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O salmista vai cantar: alegrei-me quando me disseram. Interessante que ele não se alegra quando chega, ele se alegra quando convidam ele para vir. Porque o salmista sabe que dentro da casa tem presença. Só uma pessoa entendeu lá atrás. O salmista entende que dentro de casa tem presença, tem palavra, tem profecia, tem cura, tem libertação. E outra, aqueles que chegam tristes nesse ambiente não saem da mesma forma de como chegou. Aqueles que chegam tristes, que quando é tomados pelo Espírito Santo, Deus desce uma descarga de sobrenatural, e o nome do Senhor é glorificado, e somos impactados pelo poder da glória. E se você vem adorar o nome do Todo-Poderoso, vai, levanta a mão para cima e dê a melhor glória, aleluia, que você pode dar, porque Jesus está na casa. Jesus está na casa. Coloca o outro versículo aqui. Eu vou chegar onde eu quero, irmãos. Calma aí. Versículo 15. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. O filho pródigo, que tinha tudo dentro de casa, agora se encontra numa situação que é irreconhecível, irmãos. O filho pródigo dentro de casa tem pão, tem água, tem alimento, tem vestimenta, tem cuidado. Mas ele só está vivendo isso aqui por causa da atitude dele. Eu aprendi que toda atitude, ela gera uma consequência. E a atitude do filho pródigo foi uma atitude errônea. Como ele tomou uma atitude errônea, agora ele vai viver consequências erradas, consequências doloridas. O filho pródigo vai se encontrar numa situação de ser pastor de ovelhas, ou melhor, de porcos. Ele está morrendo de fome. Como ele está morrendo de fome, a Bíblia diz que ele vai desejar comer as bolotas dos porcos. Olha só o nível que Satanás leva aqueles que um dia foi imagem e semelhança de Deus. Porque quem sai da casa do Pai, que tem pão com fartura, passa a viver na dependência de homens que lhe oferecerão a comer bolota de porcos. Você não pegou não. Quem sai da casa do Pai, onde tem pão com fartura, vai viver na dependência de homens que o levarão a desejar comida de porcos, irmãos. E Deus não quer que você viva na minoria. Deus, Ele quer que você viva em lugares altos. O nosso maior problema, irmãos, é que a nossa mentalidade é muito pequena. E a gente acha que um culto de 2 horas é enjoativo demais, é cansativo demais. E tem pessoas que falam que a intimidade está baseada somente em 2 horas de culto. Não. Se você não viver uma vida de oração, de integridade para com Deus, você vai viver uma vida rasa, como foi dito aqui. E Deus não quer que você viva uma vida rasa. Deus, Ele quer que você desça no mais profundo oceano. Você já percebeu que aqueles que estão no mais profundo oceano, o tsunami não atinge?
Alguns anos atrás, dois amigos foram fazer um mergulho no Pacífico Índico, no Oceano Índico, melhor dizendo. E teve um grande terremoto na cidade de Taiwan, se não me falha a memória. E esse terremoto gerou um grande tsunami que devastou muita coisa. Esses dois amigos, na hora do tsunami, estavam debaixo da água, explorando o oceano. Quando eles se levantaram, eles viram que a cidade estava destruída. E diz a história que os dois não sentiram nada quando o tsunami veio e destruiu com a cidade. Mas aqueles que estavam na superfície foram atingidos. Pregador, o que é que tu quer falar com isso? Quem está no mais profundo não se abala com o tamanho dos problemas que vêm sobre nós. Mas aqueles que estão no raso, qualquer coisinha é motivo de se desviar, né? Ai, falaram mal de mim, vou me desviar da igreja. Ai, falaram que eu não sei pregar bonito, vou me desviar da igreja. Ai, falaram que a minha vestimenta é de velha, ai, vou sair da igreja. Sendo que na verdade quem se preocupa tanto com a opinião dos outros jamais viveu baseado naquilo que Deus pensa sobre nós. Mais um pouquinho baixo. Minha avó já foi embora. Fui inventar de beber Coca-Cola hoje, só Jesus na causa. Então Deus não quer que nós venhamos viver na superficialidade. Deus quer que nós venhamos viver no mais profundo. E a profundeza você só conquista através de oração, relacionamento e intimidade. Porque ninguém cria intimidade com outra pessoa se não se assentar para conversar. Você só vai ter intimidade com Deus se primeiro você entender que você precisa tomar um passo, que é a oração. Vivemos em uma geração tão rasa, onde as pessoas hoje em dia já não querem mais saber de Bíblia, já não querem mais saber de oração. E quem olha assim, para aqueles que oram, que jejuam e que leem Bíblia, até falam que a gente quer se amostrar demais. Mas não é isso. É porque eu aprendi que em terra de cego, quem tem o olho é rei. Se você não agir, você fica para trás. Se você não fazer, você fica para trás, irmãos. É ou não é verdade? Você só vai viver aquilo que ninguém viveu quando você passar a dar para Deus aquilo que você nunca deu. É reciprocidade, irmãos. É você dando honra para Ele e Ele te dando honra aqui embaixo. É isso. E outra coisa que eu aprendi estudando a Bíblia: não fique satisfeito em ser só filho. Como assim, pregador? Não fique satisfeito em ser só filho. Deseje ser noiva. Que por mais que o filho tenha intimidade, só a noiva terá mais intimidade do que o filho. Ei, vamos subir de nível um pouco? Vamos subir de nível um pouco? Todo ano nós fazemos uma promessa, e a promessa é: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou orar mais, vou subir mais monte. Já está quase chegando no meio do ano. E quantos livros da Bíblia você já leu? E aí? Os propósitos com Deus, já fez quantos esse ano? O que eu acho interessante é que pessoas que muitas vezes não querem fazer, querem parar aquelas que querem fazer.
Porque vai se cumprir aquilo que Jesus fala, que os últimos seriam primeiros. E o contexto disso aqui é exatamente sobre isso. É aqueles que chegam agora e já se destaca. É aqueles que estão tanto tempo que nunca tomou uma atitude para ter um crescimento. Vê que alguém que chegou agora se destaca, quer parar, quer puxar tapete. Acabou de chegar na igreja, já está sentado na janela. O que é isso? Estou aqui tanto tempo. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm maturidade. Porque a casa, ela tem espaço para todo mundo. Agora cabe você querer fazer algo. Porque enquanto você ficar, Salomão vai escrever isso no livro de Provérbios, igual um preguiçoso deitado, quando você sair na rua, você vai ter medo dos leões da vida. E Deus está dizendo para nós nessa noite, é tempo de nós tomarmos uma atitude, hein? Porque se você não tomar uma atitude, infelizmente você vai ficar parado onde você está há tanto tempo. E quando é que você vai acordar? Ei, para de ficar alegre só com migalhas, irmãos. Deus não quer que você viva debaixo de migalhas. Deus, Ele quer que você viva o sobrenatural dEle. O filho está lá desejando comida dos porcos. Olha só, isso é tão interessante, que quando o filho se encontra nessa situação, ele vai se lembrar. A Bíblia diz que ele cai em si. E ele vai se lembrar de onde, irmãos? Ele vai se lembrar de onde? Disseste bem, da casa do pai. Coloca para mim o texto aqui. Ele não vai se lembrar do pai. Ele vai se lembrar do alimento que o pai lhe proporciona. E ele fala assim: eu queria ser somente um jornaleiro do meu pai, porque até os jornaleiros têm de comer, eu estou aqui desejando as comidas dos porcos. Isso me fez estudar um pouco sobre jornaleiro, irmãos. E eu descobri que jornaleiros eram aqueles caseiros de antigamente, que trabalhavam em um período na casa de alguém, e esse jornaleiro nunca mais voltava. Ou seja, fazia o trabalho, cortava a grama, colhia os frutos, terminou o trabalho, vou voltar para o meu lugar de volta. Era isso. Iam só de passagem. E o filho não está sentindo falta do pai, está sentindo falta daquilo que o pai lhe proporciona. Se eu pudesse ser somente o jornaleiro. A mentalidade do filho é de jornaleiro, mas o filho é filho. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar de onde eu saí. E a Bíblia diz que o filho pega tudo e vai embora para a casa do pai. Só que a mentalidade é de jornaleiro. Eu vou só comer um pouquinho e vou embora. Eu vou embora porque não me convém ficar aqui. E a Bíblia diz que quando o filho está voltando para casa, passa mais um capítulo, mais um versículo. Levantou, pois, e foi para com seu pai. O filho pegou tudo e foi para a casa do pai, para a casa de onde ele saiu. E estando ele ainda longe, seu pai o viu. Isso aqui é interessante, né? Porque todo mundo conta a história do filho pródigo, só que a gente não para meditar sobre dentro da casa do pai. Eu quero conjecturar com você agora. O pai estava em casa, o filho acabou de sair. A tristeza do pai é imensa, irmãos. De manhã o pai acordava, preparava uma mesa para o café. O pai chegava, se assentava, está aqui o irmão do filho pródigo. E ele lembrava do filho. E meu filho que foi embora? Será se volta? Passa uma semana. Todo dia o pai acorda com esse sentimento de angústia, de tristeza. Sabe uma coisa que o pai fazia todo dia? Me pergunte o quê?
ele olhava pela sacada da casa e via o caminho que o filho havia saído. Oh, meu filho, como eu queria que você estivesse aqui. Eu tenho tanta coisa para te dizer. No outro dia a mesma coisa e nada do filho voltar. Passam-se tempos, irmãos, anos. O pai acorda de uma manhã sem esperança nenhuma e vai fazer aquilo que ele fazia costumeiramente. Ele olha de longe e ele vai ver um camarada vindo longe. E a Bíblia diz: estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo. O filho nem chegou em casa, o pai já foi de encontro com o filho. Porque por mais que o filho tomasse atitudes negligentes, o filho ainda assim continuava sendo alguém de valor para com o pai. O que me chama mais atenção aqui é que o pai vai dar um abraço no filho, vai dar um beijo no filho. E não só isso, ele vai dar 3 coisas que é importantíssimo. E é aqui que eu quero frisar minha mensagem, irmãos. 3 coisas. Ele vai dar uma aliança, um anel. Ele vai dar vestimenta. E ele vai dar sandálias, alparcas. Vamos lá. O filho volta de longe, derrotado, destruído, mentalidade jornaleiro. O pai é filho, porque quem nasceu para ser filho nunca vai ser jornaleiro, nunca vai ser escravo, é filho. E como é filho, o pai precisa devolver para ele aquilo que ele tinha: aliança, vestimenta e sapatos. Quando o pai dá aliança para o filho, a aliança naquela época tinha um significado: autoridade. O pai chega para o filho, fala assim: meu filho, você foi embora, você me decepcionou com as suas atitudes, só que você é filho. Como você é filho, eu preciso fazer aquilo que o pai de verdade faz. Estou te dando aqui uma aliança, porque eu estou te entregando novamente autoridade. Autoridade. Todas as vezes que você olhar para essa aliança, você lembrará que você tem um lar, que você tem um pai, e que você tem tudo o que você quiser. Porque naquela época, quando alguém selava um papel, estava decretado. E eu estou te dando, meu filho, porque você é filho. Mas não é só isso não, meu filho. Está vendo isso aqui? Eu estou te dando essa vestimenta. Porque eu estou vendo que a sua está tão suja. O que você estava fazendo, meu filho? Eu imagino o filho falando assim: mas pai, eu estava cuidando de porcos, meu filho, como assim? Mas esquece o passado, vamos viver o novo agora. Eu estou te dando aqui vestimenta, para você se vestir novamente. E vestimenta na Bíblia significa identidade. Todas as vezes que um sacerdote ia até o templo, ele ia com uma vestimenta muito bonita, e no peito dele tinha pedras preciosas. Quando alguém da cidade via de longe, falava assim: lá vai um sacerdote, porque a vestimenta o identificava. Meu filho, toma aqui, eu estou te dando uma nova identidade. Talvez Satanás olhou para você e disse assim: olha, perdeu a identidade, roubei a identidade, já não é mais aquele usado como era na igreja lá na MPN.
já não vai pregar mais da forma como pregava, porque eu roubei a identidade. Primeiro eu roubei a autoridade, agora eu estou roubando a identidade. Só que Deus está dizendo, todo tempo é um tempo de Ele renovar as suas alianças conosco. E Ele jamais vai te deixar desamparado. Só que olha só, você tem identidade, mas você reconhece isso? Porque tem tantas pessoas que estão dentro da casa e se perdeu na própria identidade. E quem se perde na própria identidade não toma a mesma atitude do filho pródigo, mas se perde dentro de casa. Mas eu vou chegar aqui, calma. Aqui, meu filho, te dei anel, te dei vestimenta e agora eu vou te dar aqui uma sandália, porque eu estou vendo que a sua está toda acabada. Eu vou te dar uma sandália. Vai dar o que, igreja? Porque é necessário você trilhar novos caminhos. Você vai pisar em novos lugares. E eu estou falando isso na espiritualidade. Você vai pisar em novos lugares, novo patamar. Como diz aquela conferência que eu ministrei, você vai chegar no next level, um novo nível, né, Jaque? Só que isso aqui me chama a atenção, irmãos. Por quê? Eu já vou terminar a mensagem. Um dia desses a Vitória teve que entrar na internet para comprar uns sapatos para o Heitor, porque o Heitor está crescendo. Então, como uma criança cresce, o pé também cresce, sim ou não? A maioria do tênis da criança foi perdido e teve que dar para o bazar, porque está crescendo. E é normal, a gente compra uma roupa hoje sabendo que a criança amanhã já não vai vestir mais, não é verdade? É por isso que é bom comprar mesmo tênis na feira, porque você sabe que logo depois vai acabar. Que um tênis de criança hoje em dia é mais caro que o de adulto. Só Jesus na causa. Porque o filho está crescendo. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai dá a vestimenta do tamanho certo. A aliança deu certinho. Quando a gente foi casar, tivemos que medir a nossa aliança. E graças a Deus, essa aliança deu certinho no meu dedo, que era do pai da Vitória, inclusive. E dela teve que fazer uma nova aliança. Porque a gente tem um crescimento, sim ou não? Quando o filho volta para casa, o pai está dando vestimenta no tamanho certo, a aliança no tamanho certo e a sandália no tamanho certo. Pregador, onde você quer chegar? Aqui. Porque quem está longe da casa do pai não gera crescimento. Ah, não. Quem sai da casa do pai não tem crescimento, irmão. Você não cresce, você só diminui. Quer ter um novo crescimento? Permaneça na casa do pai. Se coloca de pé, se coloca de pé.